Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, último domingo do mês de maio, primeiro dia da semana, e é uma bênção nós podermos meditar juntos da palavra do Senhor. Bom, vamos pensar na lição de número 8, que diz: o tema principal é confessando e abandonando. Não é só confessar, porque tem uma prática no romanismo em que a pessoa ela comete pecados, aí fica com a consciência pesada. O que ela faz? Vai no confessionário, aí vai lá, confessa o pecado para o líder religioso e ele absolve. E a pessoa acredita naquilo, coitada, aí pensa que se acabou a consciência, mas vai cometer os mesmos pecados, porque não foi perdoado. Foi apenas uma prática de alívio mental. Está aqui o Dr. Felipe Lopes, que entende essa questão da psicologia, do comportamento humano. É um escapismo. Isso ajuda pessoas, por incrível que pareça. Se você procurar o seu líder religioso para contar o que está acontecendo, isso vai te ajudar, sem dúvida. Mas você tem que abandonar o pecado. Não é só confessar. Aí a pessoa confessa e fala: você leu o Salmo 91, e ela acha que está tudo resolvido. Olha que fraquezinha. Então, aí ela continua naquela mesma condição e situação. Então não é só confessar o pecado, tem que abandonar. Lembra que o Senhor Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Então a prática da pessoa ficar confessando, ela confessa a vida inteira, fica confessando, mas não é liberta do pecado, continua, em outras palavras, acostumou com o pecado, aí peca, vai lá, confessa, peca, vai lá e confessa, fica assim. Quer dizer, pensa, porque ela precisa ter um alívio mental, mas não há mudança espiritual na vida da pessoa. Então vamos estudar hoje sobre esse tema, confessando e abandonando o pecado. Então, portanto, não só confessar, mas mudar efetivamente então de conduta. Eu acho que travou aí, viu, irmão? Irmão do som aí, não está passando o meu slide. Então, enquanto ele arruma aí, vamos para o nosso texto áureo que está no livro dos Provérbios. Provérbios 28, verso 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olha que interessante. Não basta apenas confessar, tem que deixar o pecado, aí sim encontra a misericórdia. Muitíssimo obrigado, irmão Ellison. A verdade prática diz: para desfrutar um caminho de restauração, de reconciliação, então nós precisamos confessar pecados e abandoná-los. Não basta apenas confessar, mas também abandoná-los de uma vez por todas. Esse é o apontamento da verdade prática. Agora, a leitura bíblica ela é muito interessante, porque ela vai dar ênfase em duas perspectivas. Primeiro, é de Davi, que cometeu um pecado, vários pecados, uma série de pecados gravíssimos, se é que a gente tem como mensurar isso. E então ele vai reconhecer a sua fragilidade, e o Salmo 51, ele vai expor essas questões. Já a primeira carta de João vai fazer o apontamento de que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, não só os nossos, mas de todos que exercem fé no sacrifício expiatório do Calvário. Então eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé para a leitura das passagens sugestionadas pelo autor, que é o Salmo de número 51, versos 1 e 12, e primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Iniciando então pelo Salmo 51, vamos ler todos juntos.
tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, te damos graças por essa oportunidade, e em nome do Senhor Jesus te louvamos, te agradecemos pelo dom da vida, por esse primeiro dia da semana, na tua casa, na tua presença. Pai, abençoa cada família aqui, que representa, cada irmão, cada irmã, que representa as suas respectivas famílias. Também os teus filhinhos que nos acompanham de maneira online. Pai, visita-os, abençoa-os, supra todas as necessidades do teu povo. Te agradecemos por tudo, e com ações de graças te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouco sobre esse texto áureo, que está no livro dos Provérbios, número 28 e verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o nosso texto áureo, ele está num verso específico, que é o 13, dentro do Provérbios 28 do Antigo Testamento. Os provérbios são considerados livros poéticos, juntamente com o livro de Jó, com o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É um conjunto denominado pela pedagogia teológica de o grupo dos livros poéticos. E ele fala a seguinte expressão:
o que esconde ou encobre as suas transgressões nunca prosperará. Eu preciso primeiro entender o que é prosperidade na Bíblia. Porque tem gente que está pensando, eu conheço uma pessoa que é corrupta, que é ladrão, que é homicida, que é um traficante e é bilionário. Porque você acha que prosperidade é ter bens materiais. Então o seu conceito é que está errado. Que a palavra próspero aqui, ela vai além de você ter ajuntamento de riquezas passageiras no mundo. Da mensuração econômica. Então a palavra prosperar aqui não está associada à questão do bem econômico. Isso tem sido um problema. Muitas igrejas dando muita ênfase apenas à parte econômica das pessoas. Por isso que foi inventada uma teologia que eu preferiria chamar de teoria da prosperidade, mas já está consagrado como teologia da prosperidade. E aí ela não se sustenta biblicamente, porque a palavra prosperidade está intimamente ligada à parte econômica. A pessoa é próspera, a pessoa que tem bens. Isso é uma falácia. A palavra prosperidade na Bíblia transcende a isso. Isso também é prosperidade, mas não é só isso. Isso é um aspecto. Saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Tudo isso está dentro da palavra prosperidade. Então, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Em outras palavras, o que encobre as suas transgressões jamais será próspero. Então, esse pequeno verso bíblico, ele tem o mesmo sentido, a mesma interpretação, tanto na tradição judaica como na tradição cristã. Ambas as fés monoteístas têm a mesma percepção do que o versículo ou do que o verso aponta. Então, há muitos homens que vivem repletos de pecados, mas fingem serem bons. O teatro, projetam uma imagem que não é real. Parece que é, mas não é. Então, infelizmente, a sociedade ela é permeada por esse estilo de vida. Então, essas pessoas ocultam de outras pessoas os seus pecados, e talvez até de si mesmo. Não tenta pensar muito sobre as suas transgressões. Então não tem consciência real do seu caráter. Não se conhece, não sabe quem é. A experiência mostra-nos que alguns homens encobrem suas transgressões porque ama as suas transgressões, gosta do que faz. Gosta de pecar, então gosta de ser infiel, gosta dos vícios, quer dizer, gosta. Mas como é uma coisa reprovada socialmente, oculta, esconde. Tem gente que faz isso para poder ser aceito na própria comunidade, que é a igreja. Ao invés de pensar no temor de Deus, ter a vida mudada, transformada, oculta. Fica escondido na igreja com essa situação. Então eles não querem que haja nenhuma investigação que revele o que eles são. E na igreja tem um dom espiritual, chamado discernimento de espíritos. Tem dons de revelação, não é? Porquanto estão enamorados de seu perverso estilo de vida, do seu status. Felizmente, tem líder religioso assim, que está em pecado, mas continua fazendo o quê? O teatro, de pastorear, entre aspas, o rebanho. Quer dizer, cada vez mais vai se complicando na vida, porque não tem um conserto consigo mesmo, em primeiro lugar, porque não dá para você ser uma pessoa saudável se você estiver em transgressão. Por mais que você deixa para lá, releva, não vou mexer nisso, não adianta. Não adianta, você terá doenças psicossomáticas. Você terá doenças, você não será próspero nesse sentido. Então a pessoa tem que se libertar disso, desse peso. Então tem muita gente que ficou doente por causa de uma transgressão espiritual. E isso foi trazendo consequências no seu organismo físico. Então o estilo de vida da pessoa
às vezes para manter o status, para manter as aparências, que é uma bobagem, porque a aparência, Salomão chama isso também no livro dos Provérbios e também no livro do Eclesiastes, como vapor, névoa, que passa, aqui não tem conteúdo, não tem substância, é algo extremamente sem conteúdo algum. Então, nós temos que ter discernimento para não esconder o pecado por causa de um estilo de vida, ou para ser aceito, etc. Porque isso vai fazer mal para você, não adianta. E além do mais, muitas pessoas se ocultam para segurar certas situações, mas isso só vai gestando outras piores ainda. Pior do que o resultado que ele imagina ter se ele consertar a vida, se ela consertar a vida. Então vamos pensar no caso do primeiro casal, Adão e Eva, que tentaram ocultar o seu pecado. Mas não tem jeito, né, irmãos? Aí quando Deus vai dialogar com eles, aí primeiro eles tentam disfarçar, depois eles tentam acusar alguém, que faz parte da natureza humana. Você não assumir as suas responsabilidades. Então, se você prestou atenção no Salmo 51, ele fala, eu pequei, fui eu. Vai falar, foi a Betseba que deu moleza para mim, Senhor. Não é isso que ele fez. Você vê, né? Era para eu estar na guerra, mas falaram para eu não ir, porque senão ia apagar a luz de Israel. Eu fiquei no palácio, aí eu caí em tentação. Não, ele não fala, ele fala, contra ti pequei. Interessante que Davi também, nos Salmos, ele fala assim, sonda-me, ó Deus. A oração dele sempre é ele, Deus, para Deus fazer, ele não fica disfarçando diante de Deus. Tu sabes, né, Senhor, tu sabes que eu, né, eu nem queria fazer aquilo, mas tu sabes. Que é isso, irmão? Fala logo, pequei. É o que logo já Davi falou logo. Eu pequei. Perdoa-me, Deus, eu pequei. Quer dizer, essa atitude que Deus se alegrava na vida de Davi também, quando ele fala explicitamente, contra ti pequei, eu fiz o que era errado aos seus olhos, me perdoa. Não, Adão, né? Você vê, né? Foi a mulher que tu fizeste, em outras palavras, a culpa é sua. Eu estava muito bem sozinho, o Senhor me trouxe a Eva, olha que tribulação. Aí vai querendo falar para Deus isso, em outras palavras, foi isso que ele fez com Deus. Mas interessante, que Deus olhou para Adão, quando ele estava sozinho, e viu que não era bom. Irmão, é o primeiro não, a primeira negativa de Deus, Lotov, não é bom. A primeira palavra negativa da boca de Deus, na Bíblia, está em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem seja solitário. Não é bom, porque nós, seres humanos, fomos criados para compartilhar sonhos, projetos, construirmos coisas juntos. Isso é da natureza humana, e ele era solitário, aí Deus criou a esposa para ele. E eles se completaram, né? Deus fez uma mulher que tem, sim, características próprias, que se completa com o gênero masculino, com o homem. Mas a hora que surgiu o problema, ele jogou na lata, né? É a mulher que tu criaste. Em outras palavras, se o Senhor não criasse essa mulher, eu não tinha pecado. Foi isso que ele falou. Então, essa é uma síndrome que me persegue. Vira e mexe, eu quero dizer que as minhas tragédias é culpa de alguém. Eu ainda continuo assim. Eu tenho a herança adâmica, sabe? É culpa da irmã que não me chamou para cantar o hino, é culpa do pastor, aquele irmão, o monestor não vigiou, sempre é alguém. Fui lá levar a cesta básica, o irmão Lindão não estava, sempre é culpa de alguém, eu não consigo tomar a tudo. Quer dizer, você ligou antes, você perguntou o horário antes, não, aí veio ficar nervosinho.
Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, viu? Então, a gente toma atitude assim, não quer assumir a responsabilidade que errou, que não teve prudência, então joga a culpa em alguém. Essa é a síndrome adâmica. Adão fez isso. Eles cometeram essa falácia. Salmo de número 32, versículo 3, declara: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Quer dizer, enquanto eu guardei o meu pecado, eu não confessei, eu não entrei no meu quarto e rasguei o meu coração para Deus, para mudar de vida, para Deus mudar essa condição, confessar, errei, pequei, eu quero viver diferente, arrependimento. Aliás, se você observar o Antigo Testamento, a partir do profeta Malaquias, nós temos 4 séculos de silêncio profético, até iniciar o Evangelho de Mateus. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo, tem uma folhinha branca, que significa aproximadamente 400 anos de silêncio profético. E depois de 400 anos de silêncio profético, quebra o silêncio, rompe-se o silêncio de Deus, volta a palavra profética. E a palavra profética não veio para pôr a mãozinha na sua cabeça, ei, que irmãozinho bonitinho, coitadinho. Não, a voz se rompe no deserto da Judeia, João Batista dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque o homem, ele não quer se arrepender, ele não quer se converter. Quer dizer, há um sentimento de vaidade tão grande, que ele prefere ver os seus ossos envelhecidos do que confessar os seus próprios pecados. O Senhor repreendeu Davi: tu fizeste em oculto, mas eu farei que todo Israel conheça a sua prática pecaminosa. Então veja que coisa. No Novo Testamento, o Senhor nos orienta a confessarmos os nossos pecados. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe 1 João, ou 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Olha que coisa, enganamos a nós mesmos. Então quem não confessa, quem transgride, não confessa, não tem um relacionamento com Deus, não rasga o seu coração, não pede perdão, não deixa essa prática, está se enganando, enganamos-nos a nós mesmos. E o pior, eu estou sendo mentiroso, não há verdade em mim. Mas se eu confessar o pecado, se confessarmos os nossos pecados, nós temos um Deus que é fiel e justo, misericordioso, que conhece a nossa estrutura. Ele é perdoador, Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Agora, se eu for rebelde, se eu não confesso o meu pecado, se eu digo, não fiz nada, bom, então eu estou sendo mentiroso. E claro que a palavra de Deus não vai trabalhar em mim. Então o homem bom, as pessoas boas, são pecadoras. Não tem achar que não, irmão, eu não. Que não, irmão, todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram. Você vê o cântico de Maria, uma mulher escolhida por Deus para gestar o Cristo, o Messias. E no cântico dela ela fala assim: a minha alma alegra em Deus, o meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Pecador. Então ela reconhece que é uma pecadora quando olha para Deus. E não é só ela, né? Antes do dogma católico que Maria nasceu sem pecado, antes, 1000 anos antes desse dogma, um outro papa, no ano 400, chamado Leão, o Magno, em um chamado Credo, ou Tomo de Leão, ele fala que Jesus tomou da mãe a natureza, não o pecado. Isso contradiz toda a doutrina posterior, criada e inventada pelo catolicismo, em dizer que Maria nasceu sem pecado. Isso é uma invencionice que não tem base na Bíblia.
mas de uma tradição posterior, não anterior até o século VIII, pelo menos. Então todos pecaram, todos precisam de um Salvador, todos têm que fazer o cântico de Maria: a minha alma alegra em Deus, o meu Salvador, porque eu sou um pecador, só pecador que precisa de Salvador. Quem não comete pecado não precisa de Salvador, mas como todos pecaram, então todos precisam de um Salvador. Ele haverá de sofrer, a pessoa que comete pecado, esconde, oculta, vai sofrer as consequências, sofre as consequências. Porém, quando se tenta encobrir pecado, mesmo nós que passamos por o que nós chamamos de pecado original, Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 5, ele fala que por um pecado, por a desobediência de um só homem, entrou o pecado, por isso que todos pecaram, mas nasceu o Senhor Jesus, que é o Adão verdadeiro, o último Adão, para, através do seu sangue, nos purificar de todo o pecado. Então precisa confessar as falhas, os erros, e deixá-los, e consertar, e viver uma vida de paz na presença do Senhor. Temos que levar essas nossas fragilidades diante de Deus, porque Ele tem o antídoto. Ele sabe qual é o remédio para purificar-nos de todo o pecado. E Deus, irmãos, através do sacrifício de Jesus, Ele esquece os nossos pecados, Ele lança no esquecimento. Por isso que nós obtemos misericórdia, mas eu preciso me arrepender. Que não pode a pessoa continuar na sua prática pecaminosa e achando que está tudo bem. Aquela pessoa, que eu já ouvi até pessoas, você vê, a pessoa vive uma vida toda atrapalhada, mas quando prega, Jesus salva. Vive uma vida toda atrapalhada, mas quando ora, Jesus cura. Então ele acha que por causa disso está tudo bem, esquecendo que o poder está na palavra e não na pessoa. É a palavra que é poderosa. E se um leproso plantar um pezinho de uma semente de milho, vai brotar, que nem se vocês aqui... Foi ontem a festa do milho? Ou vai ser? Sábado que vem vai ter a festa do milho. Aí você pegar um milho e plantar, o pastor Joel, santo pastor Joel, plantar o pé de milho, vai nascer a mesma coisa. Se um leproso plantar, vai nascer também. Mesmo faltando um dedo na mão, tudo caindo. Porque o poder não está na mão, santa ou leprosa. Está na semente. Então o poder está na palavra, não está em quem está falando. Então Deus esquecerá os pecados desse homem e Ele obterá misericórdia através do arrependimento. É o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus. Esse é um assunto maravilhoso e nós temos que estar atento para isso, porque muitas pessoas insistem em permanecer nos seus erros, nos seus pecados, sendo que Deus providenciou um meio para nos libertar, nos lavar, nos santificar. E João, ele usa essa expressão, no versículo 5, ele fala, esta é a mensagem que dele ouvimos, na primeira carta a mesma coisa. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas olha o verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem uma igreja aí que fala que todos os pecados têm perdão, menos adultério. Não conhece a Bíblia, irmão. São igrejas que não conhecem a Bíblia. Não, todo pecado tem perdão, menos adultério. Um desses, veio falar para mim isso. Falei, você sabia, né? Que todo pecado. Falei, de onde você tirou isso? Não pode. Adultério é pecado de morte.
O pecado que a Bíblia fala que é pecado de morte, irmão, é pecar contra o Espírito Santo, e o adultério pode ser um desses, inclusive. Mas não posso fazer isso. Não, adulterou, não tem mais pecado. Ah, não tem? Não, tá bom. E Davi? O que tem Davi? Davi cometeu adultério. Davi não sabia, irmão, olha que fraqueza. Não sabia que Davi tinha cometido adultério, irmão. Quer dizer, são a igreja que não estuda a Bíblia, né? Falei, mostrei, li para ele. Falei, agora, como é que faz? Davi cometeu, Davi não teve salvação, segundo a sua religião? Ele olhou bem para mim e falou uma bobagem que eu saí dando risada. Sabe o que ele falou para mim? O caos de Davi é só no milênio. Ai, que bobagem. Não tem pé, não tem cabeça, não conhece a Bíblia, irmão. Tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus para fazer uma afirmação. Interessante, outra vez uma pessoa chegou para mim e começou a dizer que Jesus não era Deus, porque a tradução da Bíblia dele está errada. Fizeram uma tradução errada da Bíblia, e vieram mostrar o Evangelho de João 1:1. Aí ele traduziu com o D minúsculo, sendo que a Bíblia está com D maiúsculo, Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí eu fui explicar para ele que é impossível essa tradução na língua grega. Sabe o que a mulher falou para mim? Mas não preciso estudar grego para conhecer o Evangelho. Eu falei, perfeitamente. Não precisa estudar grego, você não precisa nem estudar o português para nascer de novo e ser transformado. Mas para falar uma bobagem que a senhora está falando para mim, precisa sim. Essa é a diferença. Estão entendendo? Você quer defender um ponto doutrinário? Então você tem que conhecer. Agora, se é só para aceitar Jesus e viver uma vida comum, está tudo certo, não precisa de nada mesmo. Está aqui o versículo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, para querer criar doutrina e invencionice, aí precisa ter conhecimento. Vamos ver se a Bíblia permite essa interpretação estranha, esquisita, fora de contexto, que não se sustenta nem na tradição dos primeiros pais. Então, eu quero fechar esse comentário aqui, falando sobre esse ponto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, a introdução, ela faz o seguinte apontamento, que tem muita pessoa, muita gente, que nem acredita em pecado. Então esquece confessar. Eu mesmo, quando eu fazia a faculdade de História, eu lembro de uma jovem que ela falou, eu não acredito em pecado. Eu lembro até que eu falei para ela, bom, a sua crença não vai mudar nada. Falei, porque a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você crê ou deixar de crer, você é pecador, a mesma coisa, né? Então, tem gente que diz que não crê, e por isso mesmo não se sente necessidade de confessar. Então, a pessoa acredita que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente ou a aspectos hereditários. Não, isso é cultural, é que o pai dele bebia e eu bebo também. É que o pai fumava e eu fumo também, né? Então, é esse tipo de pensamento. Nessa lição, nós veremos que a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo. É um perigo para a vida do cristão. Por quê? Porque traz efeitos colaterais e tragédias. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, deve confessar e abandonar. Com que evidência? Arrependimento, para que, arrependido, possa receber a misericórdia e o perdão do Senhor. Então, o primeiro tema da nossa lição, a confissão de pecado. Bom, a palavra pecado, ou confessar, a palavra confessar, vem da palavrinha hebraica yadar. Yadar vem da raiz hebraica hadar, estender a mão seria. Mas a ideia de yadar é jogar, atirar, lançar, etc. Ela está presente no Antigo Testamento e é citada pelo menos 900 vezes, extremamente abundante, sempre no sentido de tomar conhecimento, saber e conhecer.
A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado, no Salmo que eu já li para vocês, o Salmo 32, 5. Quando eu escondi, meus ossos se envelheceram. Já no Novo Testamento, a palavra grega é homologeo. Essa ideia é concordar com, no sentido de consentir ou conceder. A raiz dela é homo, junto de pessoas reunidas, ou da ideia do logos, ou falar, a palavra. A palavra, então, homologeo, ela aparece 25 vezes no Novo Testamento, enquanto que no hebraico antigo, lá do Antigo Testamento, aparece 900 vezes. Há um verbo grego importante para confessar, que é o exomologeo. Ela tem a ideia de professar, ou reconhecer alegremente ou abertamente, no sentido de honrar alguém. Ou seja, assumir compromisso público, comprometer-se. Então, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar que se crê ou sabe, ter ciência ou consciência. Então, 1.2, confissão bíblica de pecado. O que a Bíblia fala sobre a prática de confessar o pecado? Bom, a Bíblia ensina, de uma maneira geral, que a confissão do pecado está dentro do contexto a ideia de reconhecer, fazer a confissão, pois o perdão depende de um ato de arrependimento. Esse é o apontamento da Bíblia. Então, essa confissão pode ser no momento da conversão, da pessoa, quero confessar Jesus como meu Salvador, né? E eu sei que Jesus vai me perdoar todo o pecado, então eu creio em Cristo, eu confesso a Cristo. Ou depois dessa conversão, que são os pecados cometidos, sempre são contra Deus, mas pode ser também pecados contra irmão, pecados contra a sociedade. Então tem outras possibilidades de pecado. O importante é ressaltar que, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver uma vida de oração e comunhão com Deus. Porque antes da pessoa confessar o seu pecado, ela não consegue ter comunhão com Deus. Então, para que a pessoa tenha uma comunhão plena, ela tem que ter essa prática de pedir perdão. Aliás, a própria oração do Pai Nosso faz esse apontamento, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja Natal. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, não é possível a pessoa ter comunhão se ela não tiver os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. O símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa então reconhece de maneira livre, consciente, autônoma, os pecados cometidos. Ela sabe que isso ofende a santidade de Deus. E essa é a diferença da divindade bíblica dos falsos deuses, das falsas divindades. Por quê? Porque o pagão da época de Paulo, que 90% da sociedade do Império Romano era pagã, politeísta, os seus deuses cometiam pecado. Então, os seus deuses eram adúlteros, eram assassinos. Então, esses atos não eram considerados crimes pecaminosos, porque a sua própria divindade é assim. Agora, o Deus da Bíblia é santo. Então, muda totalmente a relação. Então, o mundo pagão não via necessidade de ter uma vida de santidade, porque as suas divindades eram promíscuas, pecadoras. Então, eles estavam apenas reproduzindo o que os seus heróis e deuses faziam. Agora, nós, pela palavra de Deus, também queremos reproduzir o que os santos, profetas, apóstolos, todos que creram em Deus, fizeram. Agradar, estar na presença de um Deus santo. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso reconhecer a minha falha e confessar, né? Quando Davi fala em pecado, me concebeu minha mãe, isso trouxe, infelizmente,
uma reflexão equivocada de alguns preletores. E tem até vídeo na internet de pregadores dizendo: olha, sabe por que Davi fala em pecado me concebeu minha mãe? Porque Davi não era filho legítimo de Jessé. Ou que não, a mãe de Jessé tinha, aliás, a esposa de Jessé tinha cometido algum adultério, alguma coisa. Tem nada a ver, irmão. Não tem absolutamente nada a ver. É gente que não conhece a Bíblia. Davi está falando o que a Bíblia sempre fala, que nós herdamos dos nossos pais o pecado original. Em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos concebidos em pecado. Em que sentido? Que nós recebemos a natureza pecaminosa. Então, não tem o menor sentido a pessoa querer inventar uma coisa dessa. Não, ele fala em pecado me concebeu minha mãe, porque a minha mãe tinha adulterado. Que bobagem é essa? Não tem nada a ver, irmão. Ele está apenas falando uma doutrina bíblica. Todo mundo que nasce, você veja que o caso de Jesus interrompe isso, que ele não nasceu da vontade da carne, do varão, da varoa. Quer dizer, ali interrompeu o pecado original, porque ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Não foi? Então ele não tem a herança pecaminosa. Então, o arrependimento sincero, a confissão sincera, garante o ato de você ser sincero na sua confissão, te dá uma garantia de que Deus é fiel e justo para te perdoar. A palavra de Deus diz isso. Então, assim, quem experimenta o ato de humilhar-se, de pedir perdão, de confessar sua fragilidade diante da grandiosidade de Deus, encontra misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então você sente o quê? O conforto na sua alma, o conforto espiritual. Então quando você entra no seu quarto, fecha a porta, rasga o seu coração, pede perdão, pede para Jesus lavar o seu espírito no sangue dele, a sua alma, que é a sede das suas emoções, tirar todo sentimento que não honra a Deus, toda mágoa, toda tristeza, pedir para o Senhor lavar o seu corpo, a sua carne, o seu organismo com o sangue dele, lavar suas vestiduras. Então você fica saudável, porque você sente o perdão de Deus, isso te dá segurança. Você é liberto das doenças psicossomáticas, você é liberto de sentimento de inferioridade, de conspiração, que está todo mundo olhando feio para mim. Você é liberto dessas coisas, irmão, porque você tem paz de Deus no seu coração. Agora, vive uma vida em pecado, aí acho que está todo mundo sabendo, né? Aqui nem aquele irmãozinho, tadinho. Irmão Alberto, eu oro a Deus e parece que o céu é um cimento. Parece que tem um concreto, eu vou orar, minha oração não sobe. Eu olhei bem para ele e falei, acho que ele... Vou citar um versículo aqui para ele. Lembrei de 1 Pedro 3,7. Orações impedidas. Falei, irmão, como é que está sendo o seu relacionamento com a sua esposa? Por quê? O senhor está sabendo de alguma coisa? Eu falei, eu nem sei quem que o senhor é. A irmã entregou ouro já, né? Porque às vezes o homem é grosseiro com a sua esposa, Deus não ouve a oração, né? Conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, né? Trata mal a esposa, depois vai aquela carona de peroba, Senhor. Que fraqueza. O Senhor não ouve, não. Tem que tratar bem o seu cônjuge. Tem que tratar bem, irmãozinho, tá? Para que Deus abra os céus para você. É isso que Pedro ensina na primeira epístola, capítulo 13, versículo 7. Grifa aí. Então a alma consolada e a vida espiritual é restaurada, se sente alegre, leve, se sente o perdão de Deus. O perigo do pecado não confessado, de continuar, né? O pecado não confessado, a pessoa não tem mais vontade de estar na igreja, de ler a Bíblia, das coisas espirituais. Aí começa a vir um crítico aí. Essa turma que critica a igreja, critica os irmãos, critica todo mundo, não tem. Porque, irmão, todo local tem defeito, irmão. Se você quiser ficar falando defeito, se você quiser ficar criticando a nossa igreja, você vai ter motivo para criticar. Mas você tem muito mais motivo de falar coisas bonitas da igreja. Tanta gente aqui tem um testemunho extraordinário, irmão. Agora você vai se apequinar, só vai pegar o lado negativo.
E na vida, todas as coisas aqui na terra, você pode ter um olhar bom ou ruim. Sabe o que Paulo fala? Ele diz assim, ó, para o impuro, tudo é impuro. Interessante, né? Até coisas puras ficam impuras para aquele indivíduo, porque ele é impuro. Agora, para o puro, até coisa que não é pura, fica pura, pela maneira, perspectiva de olhar. Então, todas as comunidades, todas, não adianta, irmão, todas as denominações, todas as instituições têm defeitos crassos, irritantes. Mas não dê vazão a isso, irmão. Vamos ver o lado, mas todas também têm um lado bonitinho. Então, qualquer coisa que você falar para mim, eu vou fazer essa análise, eu vou tentar dar um equilíbrio. De fato, tem essa situação, mas tem esse lado positivo. Até porque senão ninguém ia procurar, né, irmão? Se só tivesse coisa horrível, então, dificilmente as pessoas iriam atrás. Então, tudo tem essas perspectivas. Como é a sua cosmovisão? Se for uma cosmovisão bíblica, você vai ter equilíbrio para fazer as análises sinceras. Mas o pecado que não é confessado gesta em você um espírito de crítica. Por quê? Muito simples. Porque você quer proteger o pecado. Como o pecado está em você, você precisa o quê? Justificar aquela prática. Você vê, eu ouço, irmão, tem gente que fala isso. Você vê, eu sou pecador, mas... Irmão, eu sei que eu sou pecador, mas olha aquele irmão lá. Eu, pelo menos, nem canto no coral, irmão. Pelo menos eu nem vou na escola bíblica dominical, irmão. Pelo menos. E aquele hipócrita que acorda cedo domingo para ir na escola dominical, mas a vida é cheia de... Quer dizer, uma tentativa de projetar no outro a sua culpabilidade. Por quê? Me dá um pouquinho mais de tranquilidade na cabeça, né? Eu não estou sozinho nesse mar de pecado. Eu estou na lama, mas tem um monte de gente também na lama. É pior do que eu, irmão. Eu sou ruim, mas tem gente pior. Isso traz uma pazinha para o coração dele, tadinho. Ao invés de confessar o pecado e se libertar dessa condição horrorosa, fica querendo justificar só porque... Eu já contei essa história para vocês. Isso a psicologia explica. Eu era o único professor homem na escola que eu dava aula. Chegava no intervalo, eu ia lá, só pegava o meu cafezinho, saia de fininho, porque era assunto de mulheres. A mulher ficava lá conversando, deixava à vontade. Ia para o cantinho, pegava o meu cafezinho, ficava sentadinho lá, às vezes lendo um livro e tal. E uma vez eu estava lá lendo o livro, e as professoras estavam conversando, uma delas falou assim, para mim, todo homem é infiel. E eu, com o meu cafezinho, eu não falei nada, era comigo. Eu não entro, irmão, em assunto que pode me provocar, só se falar meu nome. Senão, você pode falar o que você quiser, eu faço cara de paisagem. Eu não ponho o bico em discussões, não tem nada a ver comigo. Não, todo homem é infiel. Daqui a pouco, não é, professor Alberto? Aí eu levantei com o meu cafezinho, olhei bem para ela e disse, não é. Se o seu marido é infiel, se você é infiel, não projete em mim os seus defeitos. Eu creio na fidelidade. Pela misericórdia de Deus, sou fiel ao meu cônjuge, creio que o meu cônjuge é fiel a mim, e na igreja tem um monte de gente fiel. Agora, se você não teve capacidade de manter a sua fidelidade, o seu conserto com Deus, não projeta em mim os seus defeitos. Porque essa é uma tendência. O bandido é assim, se você for na cadeia, todo mundo, ele desconfia de todo mundo. Por quê? Porque ele é bandido. Então, não projete nos outros o seu pecado. Faz o contrário. Entra no seu quarto e confesse a Deus o seu pecado. Diga para Deus a sua fraqueza, a sua pequenez, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Deus restaura a sua vida, mas não encubra, não esconda, porque se você esconder, você vai começar a falar mal do pastor, da igreja, de tudo, do governo, aí vira aquela confusão que a gente tem visto por aí. Então, os males dos pecados não confessados. Quando lemos, então, Provérbios 28, o verso 13, que é o nosso texto áureo, nós percebemos que a confissão do pecado não se trata apenas de um ensino judaico, né? É um ensino cristão também. Por isso que eu falei que o pensamento judaico, nesse caso, está em simetria com o nosso. A epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo ser liberto de uma prática.
alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto, né? O povo de Israel dizia isso, né? Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado e oculta e esconde, vive uma vida de aparência apenas, porque espiritualmente está morta ou morta. Então vive uma vida de aparência, projeta um teatro, né? Infelizmente, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram dessa maneira quando tentaram ocultar diante de Deus o pecado. O rei Davi também, nós já vimos isso, tentou ocultar pecados diante de Deus. Tragédia na certa. As consequências no caso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Bom, a Bíblia então fala que o pecado é uma realidade, né? E a gente vê isso no primeiro casal, quando pecaram e a sentença que se deu. Além disso, os primeiros pais, Adão e Eva, perderam o direito de viver num ambiente sadio, perfeito, preparado por Deus, por causa da desobediência. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos. Claro, agora vão morrer, né? A transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano. Aí desequilibrou moralmente, o homem ficou desequilibrado moralmente e fisicamente também. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas foi herdado por todo o gênero humano natural. Por isso que todos pecaram. E Romanos 5 fala sobre o pecado original. Essa questão. Porque tem gente que fala, não, esse negócio de pecado original é uma invenção da Igreja Católica. Santo Agostinho de Hipona que inventou. Não. O que Agostinho de Hipona fez no século IV foi um comentário sobre Romanos 5. Isso é muito diferente do que ele tem inventado, essa doutrina. Ele não inventou. Ele bebeu em Paulo, ele via Paulo, ele lê Romanos 5, Você vai ver se não é a mesma coisa que o pecado original. Então, o que Agostinho de Hipona fez foi um comentário sobre Romanos 5. Ele não inventou o pecado original. São pessoas más informadas que falam uma bobagem dessa. Então, a Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da casa de Davi por causa dos seus pecados. Os capítulos 11 e 12 do segundo livro do profeta Samuel revelam, então, o conflito na casa de Davi por causa da ocultação de pecado, como ele sofreu por ter ocultado o pecado. E a nação também sofre, né? O Salmo 32 vai mostrar, então, que enquanto ele esteve em silêncio, as consequências vieram sobre ele. Ele envelheceu, inclusive. O Salmo 51 mostra o quê? O contrário, ele confessando o pecado. Veja que ele fala assim, purifica-me com o isopo. O que é isso? Isopo era uma espécie de um molho de... É uma planta, ele pega um molho de planta, né? Pega como uma planta que o sacerdote mergulhava na bacia com o sangue para espargir sobre o povo. Então a planta chamava-se isopo. E ele fala, me purifica como isopo, porque ele queria, em outras palavras, ele queria ser a planta na mão do sacerdote que mergulharia na bacia com sangue, porque ele já sabia que sem sangue não há remissão. Ele entende isso. Desde quando Deus mata o primeiro cordeirinho, que já é o símbolo da redenção, para vestir e também apaziguar, né, o pecado lá de Adão e Eva. E 3, confissão de pecado. O caminho para a cura, para a restauração, é confessar, né? E buscar misericórdia. Ao longo da minha vida ministerial, que é pequena, eu vi muitas pessoas que tombaram na guerra. Em algum momento, por alguma deficiência, por algum trauma, veio a cometer pecados até difíceis, mas que confessaram, pediram perdão, aceitaram a disciplina. Por isso que eu acho estranho quando uma pessoa, irmão, passou pela disciplina,
Jesus perdoou, todo mundo perdoa, a pessoa ainda vai achar que a pessoa ainda é um pecador? Isso aí é crueldade, irmão. Está parecendo Pedro? Pedro que era assim, estava orando lá, Deus colocou um lençol cheio de animais que não eram cacherute, que não eram puros, segundo a visão do judaísmo. E aí Deus falou para ele: Pedro, mata e come. Sabe o que Pedro falou? De jeito nenhum, eu sou crente. Aí que fraqueza, falando para Deus. Se que Deus fala, faz isso. Não, eu sou muito crente. Não, eu não como coisa impura, Senhor. Sabe o que Deus falou para ele? Não diga impuro o que eu purifiquei. Olha, irmão. Então, cuidado. Que se a pessoa pediu perdão, cumpriu a disciplina, Deus purificou. Então, não fale mais bobagem. Uma irmã falou para mim, falou: irmã, você conhece Beltrano? Ela olhou e falou: ah, aquele pecador? Olha, irmão. Falei: como assim, irmã? Não, não é aquele que... Falei: pode parar, irmã. Pode parar. Jesus perdoou. A pessoa cumpriu direitinho a sua disciplina, acabou. Não tem que lembrar. Agora tem gente que continua lembrando o que Deus purificou. Então a confissão do pecado é um caminho de cura. Se a pessoa confessou, cumpriu sua disciplina direitinho, está tudo certo, graças a Deus. É uma vitória, irmão, é uma grande vitória. Confessando o pecado a Deus, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus. Não é pedir perdão para o homem, não é pedir perdão para Deus. Abrir o coração para Deus, e aí o próprio Deus vai pôr no coração da pessoa como lidar com... Tem situação que é só com Deus mesmo. Tem questão que você vai conversar com o pastor ele mesmo vai orar com você, e não vai nem trazer o assunto para a igreja, porque não é um assunto para a igreja. Tem assunto que tem que trazer para tratar com a igreja. Olha que situação. Então, cada caso é um caso. Não dá para generalizar, como era antigamente, né? Formar uma fila de gente para pedir perdão. Não precisa nem saber do que estava fazendo. Ah, eu vou entrar na fila também. Sem noção. Aí entrava na fila também, vamos perdoar todo mundo, né? Essa é aquela coisa meio sem pé, sem cabeça. Então depende, tem assuntos que ofende a igreja. Então tem que pedir perdão para a igreja inteira. Tem assunto que não é o caso, é específico. Então cada caso é um caso, e o pastor sabe orientar os fiéis. Então primeiro, dirija essa oração ao Pai, a Deus Pai, através do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, cujo sangue nos purifica de todo pecado, né, para nos perdoar pecados. Só Deus perdoa pecado. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, aquela mulher que todo mundo sabia que ela vivia uma vida de pecado: os teus pecados te são perdoados, porque Jesus tem autoridade para perdoar. A oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em 1 João capítulo 1 lemos que nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Dessa maneira, perdoar pecado é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Eu não posso, o irmão vem e confessa um pecado e fala: minha filha, eu estou te perdoando. Não. Como assim? Não foi contra você que eu pequei, é contra Deus. Agora, claro, existe pecado que é contra pessoas. Tem sim. Você vai lá e pede perdão. Olha, quero pedir perdão para você, irmão. Eu, num momento de fraqueza, eu falei uma coisa que eu não devia jamais ter falado. Eu não penso isso. Foi uma fraqueza minha. Então eu quero pedir perdão para o irmão. Tá bom, irmão? Está perdoado. Está tudo bem, graças a Deus, né? Agora, o problema é que às vezes tem gente, irmão, que interpreta errado e pensa, né, que a pessoa é obrigada a pedir perdão para ele, sendo que a pessoa nem tem consciência do problema. Ele acha que a pessoa cometeu o pecado, mas a pessoa nem sabe do que ele está falando. Já ocorreram casos para mim que a pessoa veio pedir perdão para mim, eu nem sabia do que era. Pastor, eu quero pedir perdão para o irmão. Tá bom, irmão, então você está perdoado. Você está pedindo perdão. Só que eu não sei do que está. Eu nem quero falar. Eu falei: então tá bom. Nem falou do que era. Nem hoje. Até hoje eu não estou sabendo de nada. Tá bom, irmão. Se ela tinha um problema de consciência, porque falou alguma coisa que não devia,
está perdoado, amém, glória a Deus. Então, agora, o que ele está falando é transgressão contra a santidade de Deus. Mesmo assim, viu? Quando você pede perdão para o irmão, você deve pedir perdão para Deus também. Mesmo quando porque você fez coisa errada, é abominação diante de Deus, jogar um irmão contra outro, falar uma coisa que não é verdade, só porque você achou. Porque, irmão, o que tem de gente que interpreta, que faz inferência é assustador. O que tem de gente... Hoje, irmão, com esse negócio de mídias sociais, a pessoa vê uma coisa que não tem nada a ver. Olha só, mandaram para mim. Mandaram não, mostraram para mim na sexta-feira. Olha aqui, porque está chovendo muito no Rio Grande do Sul. Olha os ídolos que tinha lá. Eu olhei assim e falei, irmão, isso aqui é a Índia, não é o Rio Grande do Sul. São deuses da Índia. O cara ficou sem graça na hora, irmão. Eu conheço, porque eu fiz história, eu estudei religiões comparadas. Falei, não, esse ídolo aqui não é no Rio Grande do Sul, não, isso aqui é da Índia. Tira isso daqui, irmão. Isso aqui é crueldade. E além do mais, não pode misturar as coisas. Nós temos um problema climático mundial. Não, mas está chovendo muito lá, por causa do quê, irmão? Então devia chover muito aqui também, porque aqui tem cada perversidade. Tem país ainda mais perverso. A Índia mesmo tem milhões de divindades. Então, cuidado para não ser simplista. Achar que está chovendo mais ali por causa disso. Não faz isso, irmão. Você tem que orar pelos irmãos, para Deus ter misericórdia, porque o mundo jaz no maligno. Não é o Rio Grande do Sul. Não é não. Está cuidado com essas conversas que se ouvem na internet. Gente irresponsável, achando que está chovendo mais lá por causa do quê, irmão? É um irmãozinho que falou para mim, irmão, que luta. Eu fui visitar a África, senti opressão, irmão. Meu Deus, a hora que eu desci lá, já sentia. Falei, irmão, e quando você visitou os Estados Unidos? Lá é coisa linda, irmão. Meu Deus. Mas são os Estados Unidos que mais pervertem a humanidade, com pornografia, todo tipo de idolatria e coisas erradas. A África não tem força nenhuma para isso. Interessante, né? Isso é preconceito, irmão. Pessoa preconceituosa, esse é o problema. Então precisa parar com isso. Agora, foi na África, sentiu oprimido. Foi nos Estados Unidos, sentiu a presença de Deus. Estranho, não é? Porque um país tem mais força de influenciar a humanidade do que a coitada da África, que está isolada e não tem forças como as ideologias que vêm da Europa, por exemplo. Então, irmão, menos, né? Não ter... de se desconstruir e ter uma visão espiritual de verdade. Então nós temos que pedir perdão para Deus. Isso é uma prerrogativa divina, intermédio do Senhor Jesus. Tem uma outra coisa, irmão, que não vai dar tempo da gente entrar, mas que às vezes me preocupa. Quando as pessoas nem se consertam diante de Deus e querem pedir perdão pelos outros. Nem resolveu o seu problema, quer pedir perdão por um antepassado do século passado que invadiu o Brasil. É ruim, hein? Então, primeiro, irmão, conserta a sua vida. O costume, né, de querer salvar os outros. Primeiro é você. Primeiro é você pedir perdão, ser liberto para poder ajudar os outros. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Quer ficar doente, quer ter doenças psicossomáticas, não confesse, esconde mesmo. Esconde o seu pecado. Você vai ter doenças emocionais. Isso vai gestar problemas conjugais, relacionamentos, de trabalho. Pecado é uma desgraça, irmão. Traz todo tipo de efeitos colaterais. Por isso que tem que se libertar logo. Confessa logo, seja liberto, peça perdão, se liberte disso para você viver uma vida abençoada, uma vida próspera. Quem deixa de lado o orgulho, a soberba, para trilhar o caminho da humildade e confessar o seu pecado, vive uma vida mais leve, porque não tem mais essa culpabilidade, esse peso que fica, esse jugo que fica em cima da gente. Não há nada mais restaurador do que desfrutar as misericórdias de Deus. Nós temos ainda um outro problema. Pessoas que estão em pecado e querem legitimizar o seu pecado perante os outros.
Mas o pecado é pecado. Você pode querer fazer o que você quiser, pode mudar de nome, pode fazer o que você quiser. Você vai contar com um problema psicológico, com um problema espiritual. Não adianta, tem gente, irmão, comete pecado e depois quer legitimizar o pecado dele, forçando a barra nos outros ainda, achando que os outros não têm misericórdia. Sim, mas você está numa prática pecaminosa, aí fica forçando a barra, aí a gente é obrigado a engolir certas situações. Quer dizer, a pessoa comete pecado, todo mundo sabe que é pecado, e fica impondo na gente ainda uma situação constrangedora. Irmão, não pode. Tenha misericórdia de nós também, né? Porque isso é crueldade, poxa. Não, porque a gente fica numa situação difícil, né? Pessoa, né, vê. Uma irmã, eu era pastor em Jundiaí ainda, chegou para mim, largou do marido, casou com outro, descasou, largou de outro. Aí arrumou um mocinho e veio lá. Pastor Alberto, o senhor faz o meu casamento? Falei, claro que não, irmã. Você quer falar que eu faço? Eu não faço, tem gente que faz. Tem um monte de pastor que faz. Eu não faço. Não faço, irmã. Pensa bem, que o meu dízimo é alto. Falou desse jeito para mim. Falei, irmã, nem dê o dízimo mais aqui, irmã. Vai dar o dízimo em outro local. Irmã, eu não estou interessado no seu dízimo. O meu compromisso como pastor é ensinar a palavra de Deus para a senhora está em pecado. Nunca mais apareceu. Nem sei o que aconteceu. Parece que ela casou mesmo com o mocinho. Então, não há mais como você não receber as bênçãos de Deus se você tiver um coração humilde para consertar a sua vida. Precisa consertar a vida, irmão. A pessoa está cada vez, se não confessa, não pede perdão, só fica gestando mais erro, e mais erro, e mais erro, e não conserta mais. Não tem mais jeito. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Porque um abismo chama outro abismo. Não há nada mais consolador do que abrir o coração para Deus, na sua privacidade, pedir perdão e deixar todo tipo de pecado. Isso vai aliviar a sua alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus. Reconciliação é voltar através do sacrifício expiatório de Jesus. Quem faz assim encontra o caminho da cura, da restauração. O que o salmista diz? Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Que bênção, né, irmãos? Então, em nossa caminhada, claro que nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós pecamos, mas não tenha prazer no pecado. Não viva com o pecado. Peça perdão, viva a misericórdia de Deus. Encobrir pecado e viver uma vida espiritual de aparência não é a vontade de Deus. Isso nem é uma opção bíblica, tá? A opção da Bíblia, o caminho da Bíblia é da cura e da restauração. Uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado, prática e resolução de abandoná-lo, ter fé para deixar isso. Quem procede assim é abençoado, é abençoada e desfrutará de infindáveis misericórdias divinas. Amém. Graças a Deus. Próxima aula é a aula de número 9. O que diz a aula de número 9? Resistindo à tentação no caminho. Resistindo à tentação. Essa será a aula do primeiro domingo do mês de junho. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha nessa última semana do mês de maio, uma semana de bênção, de saúde, de vitória. Deus continua abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.